chegamos no nosso último vídeo. Último vídeo dessa segunda década, desses 20 anos. Mas nós vamos ter ainda que produzir muita coisa daqui para frente, né? E nós vamos concluir contar essa história desses 20 anos de comunidade. Eu dizia no vídeo anterior que a nossa comunidade começou a descobrir uma expansão missionária através de um casal indo para Botucatu. E também de como tudo isso foi sustentado através da Eucaristia, com padres muito amigos, né? Através da presença do Senhor no altar. Mas veja só, a ida do Luiz da Marlene para Botucatu desenvolveu a comunidade, começou a crescer. E a minha ida e da Rose para lá, mais constantemente, acabou se tornando uma coisa totalmente inusitada. Porque nós nos mudamos para Botucatu. Hoje eu e minha família moramos na cidade de Botucatu. Tenho a responsabilidade direta pela presença da comunidade ali. Mas isso aconteceu no momento em que um outro casal da comunidade, que até então não eram casados, eram noivos e tinham sido da comunidade de vida, o César e a Carol, se casam e se mudam para a cidade de Campo Grande, a capital do estado do Mato Grosso do Sul. Isso ali, o ano de 2010. Na metade desse percurso da segunda década, 2010 foi um ano de grande virada. O César e a Carol vão para Campo Grande e eu e a Rose passamos uma grande virada na nossa vida que terminou nos levando para Botucatu. A nossa presença em Campo Grande tem caminhado nesses 5 últimos anos e se desenvolvido nela o trabalho, a base do trabalho para o Brasil da visão de células, da Agência Católicos em Células. Eu vou dizer algo sobre isso, mas antes eu quero falar sobre a nossa ida para Botucatu. No ano de 2010, no encontro de formação, preparando para o encontro de formação geral, eu e a Rose já vivenciando a experiência desse período, algumas grandes alegrias e algumas frustrações desse metade do percurso de transição, porque as células trouxeram muitas pessoas, mas de repente criou um certo conflito de dizer, e agora? Parece que perdemos a noção do nosso carisma, parece que a missão das células se tornou maior do que o carisma, pessoas vieram e não estamos sabendo falar para elas da nossa consagração, e nós tínhamos que entender como isso ia acontecer, e nós nos colocamos diante de Deus e dissemos, não, assim não dá, e as coisas confusas, meu Deus, não é? Neste momento aconteceu um fato na minha casa, em que a Rose engravidou novamente, e foi, nessa terceira gravidez, foi uma gravidez tubária, ou seja, a gravidez aconteceu numa das trompas, e a Rose passou muito mal, foi internada, e perdeu essa trompa, e perdemos essa terceira gravidez. Então eu digo que eu tenho 3 filhos, 2 estão na glória, e 1 está conosco, né? E quem sabe Deus vai nos presentear mais, mas temos andado neste caminho com o Senhor assim, Deus o sabe. E cada vez que isso aconteceu, marcou um momento da comunidade. E no ano de 2010, o momento era esse, em que parecia que os nascimentos na comunidade estavam assim. A Rose é internada e os médicos que a atenderam nos assustaram imensamente, porque ela teve uma hemorragia interna e a médica que atendeu disse literalmente que ela poderia não sobreviver. Eu com o Samuel pequeno, foi no momento do encontro de formação geral que a comunidade se reunia lá em 2010, em São José dos Campos. Nós não pudemos estar naquele encontro e eu, a Rose e a Soninha ficou conosco, passamos ali um retiro diferente. Nós estávamos assim, na sensação da solidão, do abandono. Mas naquele dia Deus nos deu uma palavra. E na palavra que Deus nos deu de Isaías 35, no versículo 10,
Deus disse que a Rose voltaria para casa e que a tristeza não tomaria mais conta da nossa casa. Nós não sabíamos o que Deus estava nos dando. Nós ficamos muito felizes porque de repente houve uma reviravolta. O médico que havia feito o parto do nascimento de Samuel veio, apareceu, entrou na história e fez a cirurgia na Rose, e a Rose simplesmente ficou curada. Voltou para casa e a comunidade sofreu uma reviravolta. Pessoas que estavam na comunidade sem propósito, porque vieram pelas células simplesmente, mas sem propósito, naquela confusão, foram embora. Deus fez uma purificação, nos fez rever as coisas, mas mais do que isso, Deus nos deu uma visão do seu poder, de como realizar a sua obra, que as células não são a ocorrência apenas de uma estratégia, de um sistema, de uma ideia, de um plano, de uma metodologia. O poder de Deus precisa operar. O crescimento da igreja vem pelo poder sobrenatural. Vem de uma dimensão que não é esta, que é a dimensão da graça, que é a dimensão do sobrenatural. Bom, nós sabemos dessas coisas, mas às vezes sabemos muito por teoria, sabemos muito por teologia, mas a prática, e Deus nos deu graça, e dali para frente as coisas mudaram. Mudaram na minha vida, na vida da minha família. Nós fomos para Botucatu. Nós tínhamos vivido tantos anos de comunidade de vida, que aqueles anos em que nós não trabalhamos, vamos dizer, no mundo secular para juntar dinheiro, não é, para ter nossa casa própria, agora éramos abençoados, inclusive com a casa própria, nessa virada. Estamos em Botucatu. Foi um período marcado, que marca o nascimento de um tempo de prosperidade. A comunidade descobrir a prosperidade do seu ministério, das suas vocações, das suas células e em todas as dimensões. O César e a Carol em Campo Grande se desenvolvem. Pessoas se achegam e a agência Católicos em Células começa a ser efetivamente estruturada. Nasceram os congressos Católicos em Células e nesse processo a Santa Sé dá o reconhecimento do sistema de célula. No ano de 2009, a Igreja dá o reconhecimento, através do Papa Bento XVI, de que o sistema de células é um sistema válido para a Igreja do mundo todo. Nós que lá atrás ficamos com medo do que iríamos fazer, estávamos intensamente envolvidos nisso. E isso traz para o Brasil o pessoal trabalhando isso na Europa, a sede lá em Milão. O padre Pidi Pirini vem para o Brasil para nos conhecer e começa uma amizade. Irmãos, ao mesmo tempo, a comunidade que tinha, a partir de 2004, começado um processo, então, oficioso de acompanhamento com Dom Nelson, está vivendo tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Em 15 anos de história, as coisas não aconteceram. Em 5 anos, todas elas começaram a acontecer. Dom Nelson, então, a partir daí, lá em 2005, nos diz, olha, vocês têm que caminhar 10 anos comigo para que eu possa falar em reconhecimento. Mas agora nós estamos no ano, chegando no ano de 2010, estamos em 2010, em 2011, 2012, as células sendo reconhecidas pela igreja, as nossas presenças, a presença de Botucatu estabelecida, se desenvolvendo, a presença em Campo Grande estabelecida, se desenvolvendo, a agência Católica de Células se desenvolvendo, faltava o nosso reconhecimento. E aí chegamos então, nesse processo, o ano de 2012, 2013, em que a coisa foi avançando, foi se encorpando, as células então se desenvolvendo, se multiplicando. E aí, quando chegamos no final do ano de 2014, veio a grande notícia. Dom Nelson nos chama, já analisando os nossos estatutos, e nos dá o reconhecimento da Igreja de Santo André de uma maneira definitiva. Na Diocese de Santo André, nossa diocese mãe, pelo pastoreio de Dom Nelson Westrup, ele submete ao Conselho de Presbíteros, e o Conselho de Presbíteros da Diocese dá o reconhecimento. A comunidade de Fanuel
é então reconhecida pela igreja como uma vocação legítima, como um carisma legítimo. Seus estatutos são reconhecidos. Neste momento, a Santa Sé dá o reconhecimento permanente, perpétuo, para sempre, do sistema de células. E o Organismo Internacional de Células me convida para me tornar o promotor nacional do sistema de células. Chegamos aos 20 anos da comunidade com tudo isso simplesmente acontecendo. Qual não é a nossa surpresa? As nossas células que acontecem em Santo André, a cidade de Santo André já não as comporta mais. Porque essa expansão missionária provoca o nascimento de células na cidade de São Bernardo do Campo, que está na mesma diocese ainda, porém células que começam a multiplicar ali, e que nós já visualizamos o estabelecimento de uma outra presença da comunidade, de uma outra cidade, que é São Bernardo do Campo, mas agora também na Arquidiocese de São Paulo, quando nós começamos um embrião da comunidade. E nós agora, com o caminho percorrido em Botucatu, em Campo Grande, com o reconhecimento da igreja, com o trabalho, não é, através da Agência Católicos em Células, esse trabalho de promotoria para o Brasil, a comunidade está ganhando espaço missionário e está ganhando notoriedade para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tudo isso não podia se encerrar esses 20 anos de uma maneira melhor de como está se encerrando. E qual foi a melhor maneira? Para nossa grande surpresa, no final de 2014, no dia 15 de dezembro de 2014, por sinal, o dia de aniversário do meu casamento com a minha esposa, Dom Pio de Perini tem uma audiência com o Papa Francisco, uma audiência particular. E o Papa Francisco então diz, olha, eu quero me encontrar com as células do mundo inteiro. Em fevereiro de 2015, o Papa manda o recado. Quero me encontrar em setembro, dia 5 de setembro de 2015. E no dia 5 de setembro de 2015, nós estávamos em Roma, 150 brasileiros, entre eles a comunidade Fanuel, presente através de mim, da minha esposa, do meu filho, do César, que vem de Campo Grande, o Luiz, que também está em Campo Grande. Outras comunidades também, estávamos lá, quase 6.000 pessoas reunidas com o Papa Francisco. E aí então eu recebo nas vésperas, alguma semana antes da viagem, uma notícia de que eu, como promotor para o Brasil, teria que saudar o Papa pessoalmente. E nós sabíamos, são presentes de Deus, coroando tudo isso. Nos encontramos com o Papa Francisco naquele dia 5 de setembro, e no momento da saudação, estivemos na presença do Santo Padre, eu, a minha esposa, o meu filho, e naquele momento tivemos uma oportunidade de ouro. Entregamos nas mãos do Papa Francisco os estatutos da nossa comunidade e uma carta pedindo ao Santo Padre que dê o reconhecimento pontifício da nossa vocação, do nosso carisma. De repente, nós que estivemos lá na cauda por tanto tempo, fomos colocados ali na cabeça, na frente, diante da cabeça visível da igreja, que é o Santo Padre, o Papa. Estávamos ali e estamos vivendo esse momento. O que eu posso falar mais? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É por isso que o apóstolo Paulo falou dessa forma, e é por isso que a gente não pode falar de outra maneira. Por isso eu não posso concluir esse vídeo se a gente não orar juntos e agradecer a Deus por essa linda, longa e tão breve história. Eu costumo brincar dizendo, demorou, mas foi rápido, né? Foi rápido, 20 anos. O que virá pela frente? Virá pela frente crescimento, virá pela frente multiplicação, virá pela frente expansão missionária. Deus abriu esse tempo, Deus nos construiu para esse tempo. E nós sentimos o dever cumprido até aqui. Mas o dever não está completo, porque agora é tempo de crer, de crescer, de multiplicar, de expandir missionariamente. Deus enviará sacerdotes nesse carisma, Deus enviará leigos consagrados nesse carisma, porque esse tempo foi coroado no nosso reconhecimento com a consagração da virgindade, do celibato da nossa irmã Sônia Regina, que estava lá no primeiro núcleo, eu, a Rose e ela, começando a comunidade. Puxa vida, quanta bênção, quanta graça.
Deus está abrindo novos horizontes. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso querido Deus e nosso Pai, nós estamos maravilhados com a obra que o Senhor tem feito. A Tua palavra diz no Salmo: isto é uma obra do Senhor admirável aos nossos olhos. Não somos nós, é o Senhor. É pelo Seu nome, é pela Sua autoridade. Houve momentos, Senhor, que as nossas pernas tremeram, mas o Senhor veio com a Sua palavra no livro de Isaías e disse: é por amor do meu nome que eu estou fazendo isso. E nós vimos, a Sua palavra diz, não era um anjo que nos guiava, mas era o próprio Senhor quem nos conduziu. Hoje, Senhor, estamos felizes, muito felizes, pela obra que o Senhor tem feito. Se não bastasse, ó Deus, tudo que o Senhor fez, muito mais o Senhor fará ainda. Seja louvado o Seu nome, agora e para sempre. Amém. Irmãos, quero terminar, e a edição desse vídeo vai terminar com essa imagem. Voltamos de Roma, parecia que a igreja estava completa, né? E então tivemos a presença do novo bispo de Santo André em nossa casa-mãe, Dom Pedro Cipollini, com quem caminharemos, que na audiência com ele disse: agora vamos crescer juntos. Ele esteve nesse encontro na nossa casa-mãe, as comunidades de toda a Diocese de Santo André, as comunidades novas estavam lá, e ele deu a inauguração oficial daquela casa. Quando Deus nos mandou ir para o campo, o bispo abençoou, deu a inauguração oficial e publicamente, manifestou esse grande acolhimento. Nossa casa está a serviço da igreja nessa diocese. A comunidade é reconhecida e conhecida para servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. Seja louvado o nome de Jesus, agora e para sempre. Amém.